Queridos, nós vamos, nesse momento, caminhar na nossa série Edificarei a Minha Igreja. E dentro daquilo que nós temos feito como sequência, nós vamos para o livro de Atos, capítulo 11. Eu gostaria que você já abrisse. Mas antes de você abrir o livro de Atos, capítulo 11, ou enquanto você está abrindo, me dê um pouquinho de sua atenção aqui, porque nós vamos nos deparar com um texto que talvez não pareça ter uma aplicação imediata para você no seu contexto em que você vive hoje. Daqui a pouco você vai entender por quê. Mas que para mim, particularmente, foi algo que eu vi acontecer num determinado momento, numa determinada fase da minha vida, que alguns de vocês conhecem, quando eu morei fora do país com a minha família e pude experimentar pela primeira vez, num contexto mais amplo, você conviver com pessoas de culturas diferentes. A gente tem amigos de outras nacionalidades, nós temos famílias aqui de pessoas que vêm de outros países, o Kevin, né, que cantou aqui, o Henrique, que é da Bolívia, outros queridos irmãos que estão aqui. Mas João Pessoa ainda não é uma cidade que a gente poderia chamar de uma cidade multicultural. No sentido assim, sim, tem várias subculturas nossas, tem a subcultura dos campinenses ali, que é uma subcultura prevalente, hegemônica, mas não é uma cultura, não é como você encontra, por exemplo, no centro da cidade de São Paulo, que curiosamente você ali cruza com gente do Paraguai, da Bolívia, venezuelanos, pessoas de outras culturas do outro lado do Atlântico, africanos de vários países e assim por diante. Só para você ter uma ideia, em São Paulo já se catalogou 193 nacionalidades diferentes registradas na cidade de São Paulo. É uma coisa assim absurda. Você fica pensando assim, como é que naquela cidade ali você tem tantas São Paulos como você tem naquela cidade, que é parecido com uma cidade como Nova York, com uma cidade como Londres, que são cidades realmente multiculturais. No tempo que eu morei com Séfora e os dois meninos, que na época Gabriel ainda não era nascido, nós enfrentamos a questão de sermos brasileiros, numa região que supostamente tinha muitos brasileiros, mas tinha muito mais de outras culturas, até porque era uma cidade turística, então muitas pessoas iam para lá, não apenas para ir para os parques, que era a cidade de Orlando, que é a cidade de Orlando, mas também porque muitas pessoas iam para lá trabalhar justamente para receber esses turistas, para fazer o receptivo de hotéis, receptivo de turismo e assim por diante. Então era comum na escola dos meninos você encontrar várias etnias, várias culturas. Inclusive esta foi a razão porque a Junta de Missões Nacionais, a Mission to North America da Igreja Presbiteriana da América, me convidou por entender que eu poderia trafegar, mesmo não tendo tido uma experiência multicultural antes, entre brasileiros, latinos de um modo geral e até americanos, principalmente americanos mais jovens e mais abertos ao multiculturalismo, já que os mais antigos são bem americanos mesmo e querem manter a sua cultura bem preservada. Então, quando a gente foi para lá para plantar aquela igreja, que seria uma igreja multicultural, nós nos deparamos com algumas questões semelhantes àquelas que nós vamos ler agora, que são questões que relacionam a separar o que é essencial na fé, independentemente da cultura, daquilo que é circunstancial, ou até mesmo separar aquilo que fez parte em um determinado momento da revelação progressiva de Deus, como por exemplo no Antigo Testamento, para o povo da antiga aliança, que eram os judeus, e que já não faz sentido pelo cumprimento da promessa e vinda do Messias e a revelação plena, perfeita, completa em Jesus Cristo. Então, essas questões, que eram uma das questões mais cruciais para a igreja do Novo Testamento, era justamente como reconhecer a origem judaica dela, porque a igreja nasce dentro do judaísmo. Na nossa teologia, nós chamamos de igreja o povo da aliança,
tanto na antiga aliança como na nova aliança. Então, nós somos igreja tendo como nossos irmãos Isaías, Moisés, Abraão, os homens do passado, aqueles judeus do passado que criam no Messias que haveria de vir, são igreja de Jesus Cristo, tanto quanto os cristãos hoje que creem no Messias que já veio. Somos o mesmo povo. Mas quando a igreja surgiu, ela surge dentro do judaísmo, e ela teve que enfrentar a questão de como reconhecer e honrar a sua origem judaica. Todos os apóstolos eram judeus. Tirar da lei de Moisés o que deveria ser preservado, o que continuava valendo, como por exemplo os 10 mandamentos, e retirar da lei de Moisés o que já tinha sido cumprido, aqueles ritos, aquelas cerimônias, e consequentemente não praticar aquilo. Então você encontra, como a gente viu em episódios anteriores, os cristãos da igreja de Jerusalém indo para o templo, e você deve perguntar: peraí, eles já não eram cristãos, como é que eles vão para o templo de Israel? Eles em Jerusalém, eles faziam sacrifício? Não, mas eles estavam no templo. Lembra aquele pórtico de Salomão? Era o lugar onde normalmente eles faziam uma pequena congregação cristã dentro do templo, entre os judeus. Eles eram judeus, separavam as coisas, mas isso não foi tão fácil. E não foi tão fácil que surgiu no primeiro século a grande controvérsia teológica, se é que nós podemos chamar assim, e era chamada controvérsia judaizante. É importante você saber sobre isso. Por quê? Porque alguns textos das epístolas de Paulo e o próprio livro de Atos vão tocar a partir desse momento, essa é a primeira menção dessa controvérsia judaizante que estamos aqui, e que acontece justamente quando, no capítulo anterior, capítulo 10, os primeiros gentios se convertem. Lembra da história de Cornélio? Então eles tiveram que lidar com a situação, porque começou a chegar gentio para dentro da igreja, que era formada majoritariamente por judeus. Então havia uma questão teológica e uma questão multicultural, porque eram culturas diferentes, que tinham agora que conviver, e Paulo aborda essa questão numa carta inteira, a carta aos Gálatas, em porções inteiras, como os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, em outros textos também de Efésios, quando ele fala do Cristo que fez a separação se tornar uma unidade, quebrou a barreira de separação entre judeus e gentios e fez deles um só povo. Então essa questão está atravessada e está atravessando todo o Novo Testamento. Qual é a relevância para nós hoje? Nós vamos ver no final você vai entender por que isso ainda hoje é importante. E não é porque nós somos judeus, e não é porque temos uma igreja de judeus convertidos ao cristianismo e de gentios que também se tornaram. Eu não estou falando apenas e tão somente de maneira restrita à igreja presbiteriana de Tambaú, mas o momento atual, quando a gente sim precisa, como igreja, separar o que é essencial na fé daquilo que é circunstancial, que é cultural e que pode ter e teve uma determinada importância em determinado tempo da história, mas não tem mais hoje, que teve uma importância para determinados grupos de pessoas, mas não tem mais hoje para a maioria da igreja. Eu me recordo de contar aqui para vocês, quando em 86, eu estava no penúltimo ano do seminário, e eu tive a oportunidade de morar durante um tempo, interrompi meus estudos, consegui pagar 2 semestres num semestre só, foi a condição para que eu pudesse viajar, e eu passei 6 meses na Inglaterra, e lá foi um choque para mim naquela época. Lembre que em 86 eu tinha 21 anos. Tudo que eu conhecia de evangelho era da igreja presbiteriana, o culto da igreja presbiteriana, a forma de ser presbiteriana. Aí eu chego na Inglaterra e encontro anglicanos cujo culto parecia uma missa. Aquilo foi... Isso eu me lembro que eu fazia quando estava na igreja católica. Como é que agora esse cara entra aí com essa batina, com essa toga, com uma cruz tamanho do mundo, por dentro da igreja, e o culto deles parece uma missa, tudo repetido e tal. Aquilo para mim foi um choque, talvez o primeiro choque multicultural de origem teológica ou evangélica.
E eu me lembro que eu ia para aquele culto que eu achava belíssimo, porque é belíssimo, quando bem feito, e não era um culto católico romano não, era um culto evangélico. Na Inglaterra você tem a High Church da Inglaterra, que é uma igreja anglicana alta, que muitas vezes tem uma aparência, e não apenas uma aparência, mas uma teologia, e às vezes não somente uma teologia, mas uma postura muito parecida com uma igreja católica romana e liberal, em muitos aspectos. E tem a Low Church, que é uma igreja mais evangélica, de onde vem, por exemplo, um homem como John Stott, grande homem John Stott. E eu ia pela manhã para aquele culto, e à noite eu ia para uma igreja de negros jamaicanos no subúrbio sul de Londres, na região de Elephant and Castle, onde eu também estava. Então, eu morava nessa região e eu ia à noite para um culto jamaicano. Gente, era reggae. Mas era assim, você não tem imagem. Então, assim, eu vivi essa coisa pela manhã de um culto super, hiper, mega tradicional da igreja anglicana, e à noite, cara, era reggae, cântico em reggae, o pessoal com aquele cabelão cheio de dread, crente, e o pastor também com roupas todas coloridas. Eu disse assim, gente, isso aí é evangelho. O que é essencial aqui e aqui, e que é o essencial para mim lá no Brasil, o que é circunstancial? A gente lida com isso em vários momentos da nossa caminhada cristã, e é importante então a gente entender, nessa controvérsia judaizante do livro de Atos, como é que isso se estruturou. Tendo feito essa longa introdução, vamos ler o texto, que aí fica mais fácil a gente entender tudo. Atos capítulo 11, verso 1 até o verso de número 18. Diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro então subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, preste atenção nesse termo, os que eram da circuncisão, o arguíram, perguntaram a ele, dizendo o seguinte: tu entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Esse era o grande escândalo para eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e no êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. Se você chegou na transmissão agora, não se confunda, eu não estou pregando o sermão passado foi sobre esse texto que Pedro agora está recordando. E aí diz ele que, fitando, verso 6, para dentro dele, do lençol, os olhos, eu vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. E ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. E aí, segunda vez, falou a voz do céu, dizendo: ao que Deus purificou, não consideres comum. E isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Eles foram comigo também outros 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope a mandar chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, Pedro está recordando e contando ali os irmãos de Jerusalém, caiu o Espírito sobre eles, e olha a comparação que ele faz, como também sobre nós no princípio. Então eu me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, veja a pergunta, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu, Pedro, para que eu pudesse resistir a Deus? E então, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Que Deus abençoe essa palavra dele, lida por nós nessa hora. Vamos orar juntos?
Ó Deus amado e querido Pai, fala conosco pela Tua palavra, inspirada pelo Teu Espírito, porque este mesmo Espírito está em nós e no nosso meio, conforme a Tua promessa, para nos lembrar de toda a verdade que o Senhor tem nos ensinado e para nos conduzir nesta verdade a uma vida que glorifique o Teu nome. Esse Espírito que inspirou, ilumine no nosso coração agora esta palavra, para que possamos compreender, porque Ele é o autor desta palavra, ainda que escrita por Lucas, foi inspirada por Ti e somente o Senhor pode explicar para nós essa palavra. Então abre o nosso entendimento, abre a nossa compreensão, e que à medida em que eu estiver falando, eu seja fiel àquilo que o Senhor deseja que seja falado segundo a Tua palavra, e os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão participando à distância, no tempo e depois desse tempo, possam também ser assistidos para compreenderem aquilo que, mesmo que eu não consiga explicar bem, o Teu Espírito complete como é próprio dEle fazer. Muito obrigado, Senhor, fala conosco, nós já Te agradecemos porque confiamos que assim farás, como já tens feito tantas vezes, e por isso somos gratos. Oramos assim em nome de Jesus, amém, Pai. Queridos, 10 anos depois desse episódio, em Atos capítulo 15, acontece o chamado primeiro concílio da igreja, o concílio na igreja em Jerusalém. Naquele concílio, pastores, presbíteros, apóstolos, se reuniram de vários lugares, porque a essa altura, nós vamos chegar lá ainda na exposição de Atos, já havia ocorrido a primeira viagem missionária de Paulo, e as igrejas da Galácia do Sul, na região de hoje, Turquia, já tinham sido plantadas, presbíteros tinham sido eleitos ali, já eram igrejas organizadas pelo ministério de Paulo e Barnabé, que tinham sido enviados pela igreja em Antioquia da Síria, que era uma igreja multicultural, a gente vai chegar nela no capítulo 13. Esse concílio foi convocado, e se você depois tiver a oportunidade de ler o capítulo 15, logo no começo, por uma questão, que é a questão que está agora sendo inicialmente abordada por aquela arguição, por aquela pergunta que os irmãos em Jerusalém fazem a Pedro sobre o que tinha acontecido em Jope. E qual era a questão? A questão que é colocada lá, logo no primeiro versículo do capítulo 15 é: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Alguns indivíduos haviam descido da Judéia, você está vendo aí o texto, e ensinavam aos irmãos, dizendo exatamente isso: se vós não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha a reação no verso 2. No verso 2, projeta aí, por favor, Alecilda, do capítulo 15. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, que eram os missionários enviados aos gentios, naquela primeira viagem, contenda e não pequena discussão com esses que ensinavam assim, resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros, dentre eles da igreja de Antioquia e de outras igrejas, subissem a Jerusalém para se encontrar com os apóstolos e os presbíteros da igreja mãe, que era a igreja em Jerusalém, para tratar dessa questão. Ali estava reunida então a liderança da igreja cristã naquela época. O primeiro concílio é o concílio de Jerusalém. Qual era a questão então? Era a questão que depois teologicamente vai ser definida como a questão dos judaizantes. A questão dos judaizantes era muito simples: alguém que viesse como gentio para a igreja, ele poderia ser recebido pelo batismo ou pela profissão de fé e o batismo, sem precisar ser circuncidado, como o judeu é circuncidado. Ele tem o mesmo status, o mesmo direito de ser membro da igreja, sendo gentio, sem primeiro tornar-se judeu para depois se tornar cristão, ou não. Isso parecia uma questão protocolar, burocrática, né? Poxa vida, o pessoal com tanta coisa para fazer fica questionando essas coisas, mas não era. Era uma questão essencial, porque implicava em alguém crer ou não crer que o arrependimento e a fé em Jesus Cristo é suficiente para alguém ser salvo.
visto que essa pessoa nada conhecia do judaísmo, ou seja, haveria necessidade de pregar a essa pessoa primeiro a lei de Moisés, ela se tornar judia, circuncidada, para depois se tornar cristã, ou Deus tinha um plano, sem nenhum pit stop, daquela pessoa chegar do seu paganismo, da sua incredulidade, e tornar-se cristão diretamente. Por trás disso havia uma questão mais profunda. Cristo é suficiente? 16 séculos depois, os reformadores chamaram a atenção e deram um nome a isso de Solus Christus. Só Cristo é suficiente para a salvação, ou precisa de Cristo e mais alguma coisa? Essa questão foi atualizada há mais ou menos um século e meio, quando os adventistas do sétimo dia, pelo ensino de Ellen G. White, a profetisa que criou aquela igreja, começou a ensinar que era preciso que as pessoas crescem em Cristo, mas guardassem o sábado. Daí porque o dia santo para eles era o sábado e não o domingo, como para todos os cristãos, ainda trazendo aquela vinculação do quarto mandamento dos 10 mandamentos da lei do Senhor, de santificar um dia para o Senhor, e o dia para o Senhor é o sábado, que literalmente significa descanso, e não necessariamente um dia da semana. Para os judeus, obviamente, era o sábado. Para os cristãos, depois da ressurreição de Jesus no domingo, passou a ser o domingo, para marcar a nova aliança. Pois bem, veja que nós estamos falando de uma questão que tem vários momentos da história que ela é visitada, lá em Jerusalém, já aqui no capítulo 10, depois no 16º século da história da igreja, na Reforma Protestante com o Solus Christus, agora mais recentemente com essa questão do adventismo dos 7 dias, e mais recentemente ainda, com uma ideia daquilo que nós chamamos de cristãos messiânicos, ou judeus messiânicos, como queiram. Um grupo de pessoas que creem em Cristo, mas entendem que precisam preservar algumas das coisas do Antigo Testamento e do judaísmo, como, por exemplo, começar o culto tocando um shofar, que era aquele chifre para chamar as pessoas à ordenação, colocando um manto tipicamente judaico e um solidel ou um quipá na cabeça, edificando um templo supostamente igual ao templo de Jerusalém, criando uma arca supostamente semelhante à arca da aliança do Antigo Testamento, e começando a fazer certas práticas que a gente chama de práticas judaizantes, como se a igreja precisasse na nova aliança de uma vinculação e de uma dependência àquilo que Cristo na cruz já venceu, já cumpriu e já se caducou, porque é aquilo que existia antes, era sombra do que foi plenamente cumprido em Cristo. Então perceba que eu estou fazendo um grande panorama para você entender qual era a questão que está aqui. A questão que Pedro trata era se o arrependimento e a fé de Cornélio, daqueles crentes gentios que se regozijaram, receberam o Espírito Santo, foram batizados, e que Pedro não exigiu que eles fossem primeiro circuncidados e depois batizados, porque para ele e para eles o batismo era suficiente. Essa é a questão que faz quando ele chega em Jerusalém ser questionado. Veja nos primeiros 2 versículos que já havia chegado ao conhecimento dos outros apóstolos. Pedro estava lá em Jope, os outros estavam em Jerusalém, naquela perseguição, lembra, todo mundo foi disperso, mas o texto lá diz, exceto os apóstolos tinham ficado, Tiago, irmão de Jesus Tiago, irmão de João, estava lá ainda, o próprio João estava lá, os demais apóstolos estavam lá, Pedro estava em Jope. Quando eles sabem, chega ao conhecimento dele, dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, aquilo que tinha acontecido na casa de Cornélio, que os gentios haviam recebido a palavra de Deus, até então não houve problema, mas quando Pedro sobe a Jerusalém, a essa altura alguém tinha dito, e olha, tem notícia boa, mas também tem notícia ruim, e a notícia ruim é porque Pedro não exigiu que eles fossem circuncidados. Como é que fica? Até então essa questão não tinha sido tratada, entende? Mas aqui tratou-se. Por quê? Porque até então não tinha gentil entrando na igreja, mas agora tinha, e agora eles tinham que resolver. E então é nesse momento que Pedro precisa fazer aquilo que ele faz.
A questão inicial, então, era esclarecer se Pedro, como cristão de origem judaica, deveria ter entrado ou não em comunhão com os gentios. Entrar na casa de um gentio, comer com ele, era algo proibido ao judeu. Mas o fato é que os gentios haviam recebido a palavra de Deus, e isso não era o problema, eles até se alegraram com isso. Mas veja, no pensamento de alguns, como ficou muito claro posteriormente, principalmente no Concílio de Jerusalém, eles poderiam ser recebidos, mas desde que fossem circuncidados, segundo o costume de Moisés, como condição para ser salvo. A princípio, essa admissão, então, de um grupo de gentios em Cesareia não gerou desacordo na igreja de Jerusalém, depois de Pedro ter explicado. E a explicação de Pedro foi, gente, foi Deus. O resumo da conversa de Pedro é, foi Deus que fez. Fui eu que resolvi derrubar o Espírito Santo do céu e cair em cima de gentio. Não, do mesmo jeito que aconteceu conosco, aconteceu com os samaritanos, agora aconteceu com os gentios. Então, foi Deus. Eu posso até explicar, mas o resumo é, foi Deus. Como é que eu vou me opor a Deus se Deus resolve fazer alguma coisa com os gentios semelhante ao que fez com a gente e com os samaritanos? Esses anos mais tarde, 10 anos, quando Paulo vem da primeira viagem missionária e informa que nas igrejas onde ele plantou, Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio, Derbe, todas nas regiões da Galácia do Sul, no sul da Turquia, gentio tinha se convertido, judeu também, todos eram simplesmente professando a sua fé, recebidos pelo batismo. Aí o problema surgiu lá na frente no Concílio de Jerusalém. Esse problema ressuscitou 10 anos depois no Concílio de Jerusalém. Basicamente a questão era que todo convertido, para alguns, deveria ser primeiro circuncidado, ser ensinado a observar a lei de Moisés e depois ser batizado e recebido na igreja. Portanto, essa foi uma questão fundamental, porque questionava a essência do só Cristo salva. Lucas, então, narra como foi que Pedro tratou dessa questão, e eu quero que você acompanhe comigo. Primeiro, veja o verso 4. Pedro faz uma exposição por ordem. O que significa isso? Pedro contou a realidade dos fatos. Você pega o que Pedro contou aqui em Atos capítulo 11, compare com o que Lucas descreveu no capítulo 10, você vai ver que é exatamente a mesma coisa. Pedro foi fidedigno, Pedro foi correto, Pedro não dourou a pílula, ele contou de maneira respeitosa, mas também humilde àqueles irmãos. Veja, nós estamos falando do principal apóstolo, sujeito que era Pedro, né? Em todas as listas dos apóstolos ele está lá como o primeiro. Nós nunca acreditamos que ele foi o Papa, porque a Bíblia não diz que houve papas, mas que ele tinha um lugar de preeminência, tinha. Lá na frente, quando Paulo vai começar o seu ministério, ele se encontra, depois que sai corrido de Damasco, em Jerusalém, com os principais apóstolos, dos quais Pedro estava presente. Lá na frente é dito que as 3 colunas da igreja de Jerusalém eram Pedro, Tiago e João. Não por coincidência, 3 dos 4 primeiros discípulos e apóstolos de Jesus. Então era Pedro, gente, não era qualquer um. Mas veja, de maneira respeitosa e humilde, ele explicou aos irmãos o que Deus tinha feito. Observe que ele contou exatamente como aconteceu, mas há um detalhe que é importante. Se você leu e acompanhou comigo a leitura direitinho, você percebeu que a ênfase que Pedro dá é totalmente sobre o que Deus fez, sobre o que Deus falou, sobre o que Deus mandou, sobre o que o Espírito Santo fez, sobre o que o Espírito Santo falou, sobre o que o Espírito Santo mandou. Pedro está dizendo, gente, eu estava lá, mas quem fez foi Deus. Quem fez foi o Espírito Santo. Eu só fui instrumento dele por ser a pessoa que estava ali. Portanto, Pedro estava dizendo que Deus resolveu aquilo que eles não sabiam que Deus iria fazer, mas que já estava delineado no Antigo Testamento e nas palavras de Jesus. Deus resolveu soberanamente fazer e usá-lo para fazer uma pregação do Evangelho que não ficasse mais restrita apenas aos judeus. Isso já tinha sido dito por Jesus: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as
nações. Eles sabiam disso, mas você sabe, como eu e você, uma coisa é a gente saber, está aqui. Outra coisa é quando a gente vê acontecendo, fazer a ligação e dizer: ah, então é por isso, Deus está fazendo por isso. Pedro fez essa ligação, ele disse: olha, Deus resolveu soberanamente fazer aquilo que ele disse que iria fazer, me usar como ele disse que iria me usar. E para isso, queridos, não dá para fazer omelete sem quebrar ovos, não dá para fazer isso sem quebrar certos paradigmas. Aquilo que eu e você até então entendíamos, que, por exemplo, eu, judeu, não deveria entrar na casa de um gentio para pregar o evangelho, porque isso me tornaria impuro diante do templo. Esse paradigma, meu amigo, quebrou, porque Deus deixou muito claro que mais do que a minha purificação ou pureza cerimonial para entrar no templo, eu tenho que cumprir um mandamento, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E se tiver lá um judeu ou um gentio, pouco importa, Deus me mandou, eu vou. Como alguém uma vez me disse assim: eu só iria a um centro de umbanda ou a uma cerimônia afro-brasileira, que nós sabemos que tem uma crença diferente em espíritos da natureza, chamados de orixás. Eu só iria para um negócio desse. Eu me lembro que quando eu estava fazendo o meu mestrado em psicologia social, parte de um estágio que eu tinha que cumprir era frequentar ou ir, pelo menos uma vez, a uma cerimônia desse tipo, para conhecer um determinado fenômeno religioso. E eu fui. E foi a partir daí que a pessoa perguntou: por que o senhor foi? Primeiro, porque eu tinha que ir para cumprir meu mestrado. Segundo, porque eu não participei de nada daquilo, comungando com eles. Eu estava lá assistindo como, eventualmente, um umbandista pode vir à igreja presbiteriana de Tambaú e assistir um culto. Assistir alguma coisa não quer dizer que você está participando e compartilhando. Não estou dizendo que você deve ir, nem recomendando que você vá. Eu tive que ir por uma questão acadêmica ou profissional. Mas mais do que isso, eu disse para aquela pessoa: agora eu vou lhe dizer uma coisa. Se Deus dissesse para mim, para eu ir no inferno, se isso fosse possível, pregar para alguém lá se converter, se isso eventualmente fosse possível, contanto que ele garantisse uma passagem de ida e uma passagem de volta, pode ter certeza que eu iria. Não tenha dúvida nenhuma. O que Pedro estava dizendo é: eu entendo, meus irmãos, que até então o paradigma para nós era este, mas esses ovos têm que ser quebrados, senão nós não vamos ver o omelete. Esse paradigma tem que ser quebrado, porque talvez ele tenha a ver com a antiga aliança. Por que eu não posso entrar na casa de um gentio? Para não ficar impuro. E qual é o problema de ficar impuro? É porque se eu ficar impuro, eu não posso entrar no templo e oferecer sacrifício. Mas, meu irmão, o sacrifício já foi oferecido. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo, eu não preciso oferecer sacrifícios. Se eu não preciso oferecer sacrifícios, eu não preciso estar cerimonialmente puro. E se eu não preciso estar cerimonialmente puro, eu posso conviver com as pessoas, porque pecado não pega por osmose. Eu posso estar com pessoas no trabalho, eu posso estar com pessoas na faculdade, eu posso estar com as pessoas na sociedade. A decisão é se eu serei influenciado pelo que elas creem, ou se eu as influenciarei pelo que eu creio. Agora, você diz assim, eu estou vendo algumas pessoas balançando a cabeça, dizendo assim: é isso mesmo, porque você não é judeu, meu querido, porque você não foi criado desde pequenininho dizendo assim: os gentios são cachorrinhos, que era o mínimo. Um judeu normal orava assim: Senhor, eu te dou graças porque não nasci mulher, olha só, nem nasci gentio como esses cachorros. Eles tinham pervertido o privilégio de serem povo da aliança, que eles não mereciam, porque na antiga aliança é dito claramente: por que eu vos escolhi? Foi porque vocês foram os mais poderosos, eram os mais ricos, eram os melhores? Não, pelo contrário, eu escolhi vocês, um povo minúsculo, inexpressivo, para revelar a minha glória e o meu poder em vocês. Mas eles entenderam que eram simplesmente os bambambãs da história da salvação, e se fecharam, e por isso não foram aquilo que Deus chamou Abraão para ser, bênção para todas as nações. Chega nesse momento, Deus então resolve descortinar o mistério, como Paulo diz aos Efésios, que estiver oculto. E qual o mistério que estiver oculto?
que o propósito de Deus era juntar judeus e gentios num só povo chamado igreja, e que na antiga aliança eles estavam cegos e continuam cegos ainda hoje, porque a grande dificuldade deles crerem em Cristo como Messias era o fato, lembra das questões do sábado, porque Jesus quebrava supostamente o sábado, porque ele andava com prostitutas e publicanos que eram pessoas abjetas na sociedade, os excluídos, inclusive do ponto de vista religioso. Esse era o problema. O Messias estava suposto vir somente para a gente. Como é que o senhor está falando com essa mulher samaritana ao lado do poço? Lembra que quando os discípulos de Jesus reencontram Jesus depois de terem ido comprar comida e veem Jesus sozinho naquele poço conversando com a mulher samaritana, eles estranham. Por quê? Porque um homem judeu não falaria com uma mulher, ainda mais sendo samaritana. Eles eram essencialmente preconceituosos, por razões supostamente espirituais, mas que na verdade eram razões que não tinham fundamento na Escritura, se eles compreendessem qual era o mistério que estava oculto e que em Cristo foi revelado, de fazer um povo para si, o povo da aliança de judeus e gentios, das duas fases da aliança do Antigo e do Novo Testamento. Pedro então mostra nessa exposição por ordem o que Deus fez. Pedro não é pragmático, no sentido de dizer assim, gente, é o seguinte, vamos ser práticos, Deus fez, ponto. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Seria um pragmatismo de Pedro. Mas basicamente ele parte do que aconteceu, do fato, para tentar compreender o fenômeno. E o que é que ele diz? Olha, aconteceu, eu estava falando, no momento que eu estava falando, caiu o Espírito Santo. Gente, do jeito que foi com a gente no dia de Pentecostes. Então, das duas, ou aquilo não era verdadeiro, ou o dia de Pentecostes não foi verdadeiro, porque foram iguais. Se foram iguais, então um e o outro são verdadeiros. Nós sabemos quem foi verdadeiro conosco, então só pode ser verdadeiro com os gentios. Pedro, então, em segundo lugar, faz essa ligação importante do que havia acontecido, não apenas no dia de Pentecostes, mas depois com Filipe em Samaria, lembra? Capítulo 8 de Atos, que nós já expusemos aqui, e também com uma promessa do que Jesus havia dito. Olha só, no verso 16, Pedro diz, olha, quando aconteceu, então, veja aí o verso 16 do capítulo 11, então eu me lembrei, Pedro dizendo, eu me lembrei da palavra do Senhor. E qual é a palavra do Senhor que ele cita? Atos 1,5. Quando lá diz assim, não muitos dias depois desses sereis batizados com o Espírito Santo, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Agora eu convido você, passe suas páginas para trás, e vá para Atos 1,5, porque tem um segredo ali. Veja, Pedro agora está fazendo ligação com aquela promessa de Atos 1,5. Vamos entender o que estava ali naquela promessa, e por que Pedro resolveu fazer menção de Atos 1,5? Parece uma coisa meio esquisita. O que prova que João batizando com água e depois alguns serem batizados com o Espírito, o que prova? João podia estar se referindo, ou Jesus podia estar se referindo, por exemplo, a que seriam batizados com o Espírito Santo só judeus. Esse ponto aqui sozinho não prova nada, mas prova, quando você lê antes, durante e depois. Olha só, Atos 1, ele começa assim, escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes apóstolos também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Aí vem o verso, porque João, essa é a promessa, porque João, na verdade, batizou com água, mas olha a promessa é que vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Agora veja o que é que acontece no verso 6. Quando Lucas está dizendo que Jesus falou isso, qual foi a pergunta daqueles que estavam reunidos? Uma pergunta tipicamente judaica, tipicamente nacionalista, tipicamente xenófoba, tipicamente exclusivista,
tipicamente etnocentrista. Em que sentido? Que a preocupação deles era, se isso que Jesus estava falando implicava que seria o tempo, então, que o reino de Israel seria restaurado. De que reino eles estavam falando? Salomão em toda a sua pompa, glória e circunstância. Davi, aquele grande rei. O reino, a monarquia de Israel. Qual era a esperança dos judeus? Que o Messias, quando viesse, restaurasse o reino de Israel. E a antiga glória de Israel fosse restaurada pelo Messias. O Messias vem, não tem soldado, não tem nada, diz que tem que pagar imposto a Roma, o império que está colonizando e oprimindo os judeus, diz que o reino dele não é deste mundo, é um reino espiritual. Quando é preso, diz que se ele quisesse, mandaria hostes para defendê-lo, mas que ele não vai ser defendido. Por isso, Pedro, embaia a tua espada de novo, cura a orelha do sujeito, se submete a um tribunal espúrio, ilegítimo dos judeus, a um tribunal e a um déspota como Pôncio Pilatos, omisso, que o deixa e o troca por um Barrabás e não faz nada disso. Que Messias é esse? Esse Messias, então, depois de ressuscitado, aos seus discípulos, depois de aparecer 40 dias direto para eles, falar sobre o reino, falar sobre a ressurreição, que ele havia ressuscitado e seria assunto aos céus, depois ele voltaria, todas aquelas coisas que acontecem da ressurreição de Cristo até o dia de Pentecostes, 40 dias, o dia de Pentecostes é chamado dia de Pentecostes porque são exatamente 50 dias depois da Páscoa. Aí quando ele está se despedindo para ser assunto aos céus, os caras ainda estão pensando em reino de Israel, gente. Eles perguntam, ou seja, ótimo, Senhor, então vai ser dessa vez que vai acontecer. Não foi enquanto o Senhor estava aqui encarnado não, né? Mas agora que o Senhor ressuscitou, então vai ser agora, né? Não vai ser agora, vai ser agora. Qual é a resposta de Jesus? Verso 7. Veja que Pedro está citando essa referência. A resposta de Jesus é, olha, não vos compete, não é da conta de vocês, em outras palavras. Jesus foi educado, mas basicamente ele diz assim, não é de sua conta. Não é da sua conta conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, e aí é onde Pedro se pega, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos gentios nos confins da terra. Aí Pedro disse, vocês se lembram que no começo ele disse exatamente isso? Pois bem, o que aconteceu é o que ele disse que ia acontecer. O Espírito Santo não veio do Pentecostes? Veio. Nós nos tornamos testemunhas? Nos tornamos. Pregamos o Evangelho em Jerusalém? Pregamos. Depois, Filipe não foi enviado para pregar o Evangelho em Samaria? Pregou. Em Jerusalém, o Espírito Santo foi derramado em Atos 2? Foi. Em Samaria, o Espírito Santo foi derramado em Atos 8? Foi. Depois ele não nos mandou até os confins da terra pela perseguição, usando a perseguição para nos espalhar? Mandou. Nós não pregamos entre os gentios? Pregamos. O Espírito Santo desceu sobre eles, logo eu estou baseado naquilo que Deus disse que iria acontecer, e aconteceu. Pedro então faz essa ligação importante do que havia acontecido com o que Jesus já havia lhes falado. O argumento de Pedro então é simples, o Espírito Santo já desceu a nós, e não somente a nós, mas também aos samaritanos e agora aos gentios. Logo, gente, o propósito de Deus não se restringe às expectativas judaicas relacionadas à restauração do reino de Israel, como está no versículo 6. Porque o rei é o rei, gente. O rei está incluindo em seu reino quem ele quer. Povos, tribos, línguas e nações diferentes dos judeus. Agora, se você tem alguma reclamação, reclame com o rei, que é o dono do reino. E nós, diga-se passagem, somos os súditos que começaram primeiro nesse reino, mas pelo jeito ele está expandindo as fronteiras e está indo até os confins da terra. O que eu fiz foi presenciar e reconhecer isso. Obviamente que isso já deveria ter ficado claro, mas como eu costumo dizer, tudo que é fácil perceber, é mais fácil resistir à percepção. E isso era o que os judeus estavam fazendo. Deus então usa Pedro para dizer que fica claro que o que ele está fazendo é cumprir o seu propósito de um reino universal e não de um reino judaico.
e que a agência para expandir esse reino, os meios e instrumentos que Deus usaria, seriam os meios da proclamação do Evangelho por meio da agência do reino. E o que é a agência do reino? A igreja. A igreja é a agência, é o agente intermediário pelo qual Deus expande seu reino. E quando a igreja é enviada para todos os povos, tribos, línguas e as nações, os que já estão dentro precisam acolher e não rejeitar, porque é o rei que está incluindo. Finalmente, terceiro lugar, Pedro encerra de maneira magistral. Eu fico às vezes pensando, sabe, irmãos, quando eu vejo os discursos, os argumentos de Paulo, em alguns momentos eu digo, também, né, cara? Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. O cara falava hebraico, grego, latim, era um sábio, tá louco, membro do Supremo Tribunal da época, o Sinédrio, o cara era, discutia com filósofo. Aí eu vejo Pedro era um pescador, gente. Mas veja como é que ele usa um recurso aqui de argumentação, de retórica, perfeito. Você estabelece um ponto, você faz ligações com o passado daquela pessoa para ela poder entender a contradição do contra-argumento que ela está fazendo a você, e depois você coloca uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É aquela que só admite uma resposta e a resposta é óbvia. Qual é a pergunta retórica? Ele diz assim no verso 17: ora, se Deus concedeu a eles, os gentios, o mesmo dom, o mesmo presente que Ele deu a nós, que Ele nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, deixa eu perguntar uma coisa a vocês, queridos: quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Qual seria a única resposta óbvia? É melhor não resistir, né, Pedro? Claro, foi Deus que fez. Eu vou resistir o quê? Eu vou dizer que você está errado, Pedro? Se Deus foi quem fez, e está claro que fez, e por que fez, e com o cumprimento da sua promessa. Então, observe que Pedro diz exatamente aquilo que a conclusão lógica deles poderia levá-los. Ele ajuda através dessa pergunta retórica. Nesse ponto, sabe, irmãos, Pedro está sendo extremamente coerente. Veja, quando ele concluiu o sermão de Pentecostes, as pessoas perguntaram: e agora, o que faremos? O que é que ele exigiu daquelas pessoas? Capítulo 2, verso 38, que se arrependessem dos seus pecados. Qual era a base da mudança, da conversão? Arrependimento. E crescem em Cristo como Senhor da vida deles. Pois bem, no capítulo 3, no pórtico de Salomão, depois que o coxo é curado, e as pessoas ficam extasiadas sem entender o que é que ele faz, ele prega a mesma coisa: arrependimento e fé. Capítulo 3, verso 19, ele chama o povo para se arrepender. No capítulo 8, quando Simão, o mágico, quer comprar com dinheiro o poder do Espírito Santo que ele via na vida de Pedro, de Filipe e de outros tantos, o que é que Pedro diz para ele? Rapaz, vá se arrepender, porque pode ser que Deus tenha graça sobre sua vida e você não caia nesse fel de amargura aí, de achar que as coisas de Deus podem ser compradas com dinheiro. Se arrependa. Hoje nós diríamos: vá se converter, pecador. Perceba então que Pedro está dizendo: olha, para os judeus, como é que eles entraram? Eles entraram porque eram judeus? Não, eles entraram porque se arrependeram e creram. Para os samaritanos, eles entraram porque eram aparentados com os judeus? Não, eles tiveram que se arrepender e crer. Até um homem ímpio precisou se arrepender e crer. Qual é o critério para entrar no reino? Arrependimento e crença. Pois bem, o que é que ele diz? Ele diz: olha, quando eu estava lá, que vi o Espírito Santo cair sobre eles, o que é que eu cheguei à conclusão? Eu cheguei à conclusão que Deus tinha dado para eles o arrependimento para a vida. Veja aí no verso 18, que foi exatamente o que apaziguou os ânimos daqueles que estavam inquirindo Pedro. Veja, diz o texto, que ouvindo eles estas coisas que Pedro estava pregando, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo o quê? O que foi o ponto-chave para eles entenderem? Que logo também aos gentios foi por Deus concedido o quê? O arrependimento para a vida. Qual é o critério? Judeu, samaritano ou gentil, arrepender e crer em Jesus Cristo. Portanto, Pedro estava sendo absolutamente coerente. Mas há uma coisa, um detalhe aí que é importante. Veja aí o verso 18.
Quem se arrepende e por que se arrepende? Bom, quem se arrepende são os pecadores, mas por que eles se arrependem? Porque Deus dá a eles o arrependimento para a vida. Quem é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? O Espírito Santo. Quem faz o homem reconsiderar seus valores, princípios e passar a crer em Cristo? O Espírito Santo. De quem é a obra da conversão? É Pedro? Não. É o pastor Robson? Não. É o Espírito Santo. Então, quando alguém se converte, só pode se converter pelo Espírito Santo. O argumento de Pedro era: se eles se converteram, então não poderia ser outra pessoa que fez isso. Foi Deus. E Deus fez do jeito que fez com vocês no dia de Pentecostes. Deus fez do jeito que fez com os samaritanos em Atos 8. Então estamos todos na mesma página. Quem é judeu precisa se arrepender do seu orgulho religioso, confiar no Messias como Senhor e Salvador da sua vida e não na sua origem étnica, religiosa. Jesus bateu isso quando eles disseram em em João capítulo 8, disse: mas nós somos filhos de Abraão. Rapaz, Deus, se quiser, pega dessas pedras aí e transforma em filho de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão coisa nenhuma, vocês são filhos do pai da mentira, porque vocês estão mentindo e se me enganando nessa mentira, de que pelo fato de terem nascido judeus, já tem passaporte direto, carimbado, visto de permanência, nacionalidade e cidadania garantida no céu. Não é assim. Tem que crer no Messias, se arrepender dos seus pecados e confiar na salvação exclusivamente por Ele, seja judeu, seja gentil. Então fica muito claro que, concluindo, Pedro chega para eles e diz assim: olha, é muito simples, Deus concedeu a eles o arrependimento para a vida, logo, além de tudo isso que eu falei para vocês, fica muito claro que Deus está incluindo-os naquilo que Ele quer fazer. Simon Kistemaker, um dos comentaristas, bons comentaristas do Novo Testamento, o livro de Atos, no seu comentário livro de Atos, diz assim: a conclusão que Pedro tira desse incidente histórico é que Deus é soberano ao conceder salvação a judeus e a gentios. Quando ele coloca os cristãos gentios no mesmo nível dos cristãos judeus, e tanto o judeu como o gentio creem no Senhor Jesus Cristo, Pedro é incapaz de até mesmo pensar em negar aos gentios o ingresso na igreja. E por isso ele faz a pergunta cabível: quem era eu para me postar no caminho de Deus? Fazer a pergunta, por ser uma pergunta retórica, diz Kistemaker, é o mesmo que respondê-la. Pedro nada trata sobre a questão da circuncisão nesse momento. Ele e os membros da igreja se regozijam e ficam pacificados naquela ocasião, porque veem a mão de Deus no desenvolvimento da igreja. A igreja de Jerusalém então decide, conclui ele, não se opor à obra de Deus entre os gentios e reconhecer que foi Deus que fez. O episódio acaba. Como eu disse, irmãos, a questão da entrada dos gentios na igreja para conviver com judeus que tinham também sido convertidos ao cristianismo, sem que esses gentios precisem se circuncidar e observar a lei como os judeus faziam, começa aqui. Aparentemente se resolveu. Até esse ponto se resolveu. Veja que ele termina dizendo que o povo se alegrou e se regozijou pelo que Deus estava fazendo. 10 anos depois, quando mais gentios entraram na igreja, e em várias igrejas já não era mais Jerusalém o centro do mundo religioso, o foco do poder da igreja crescer saiu de Jerusalém e foi para Antioquia. Atos capítulo 13. E em Antioquia, na equipe pastoral, tinha negro, irmão gêmeo de Herodes, ou irmão de criação de Herodes, tinha gentio, tinha judeu, tinha gente do norte da África, fora do centro religioso que era Jerusalém. Quando isso vai se intensificando e a igreja vai se tornando tão gentílica quanto judaica, aí o problema aflora com mais força, e aí acontece o concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Mas por ora,
Lucas registra que, ouvindo eles estas coisas, verso 18, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo logo também aos gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ou seja, o reconhecimento do que Deus fizera aos gentios e a maneira simples, direta e humilde do principal apóstolo dar satisfação aos seus pares, aos outros apóstolos e à igreja em Jerusalém, promoveu a paz, como todo líder deve fazer, promoveu a glória de Deus pelo reconhecimento do propósito que Deus tinha em conceder o arrependimento para a vida, não apenas para judeus, mas também para gentios. Ok, o que é que isso tem a ver conosco nessa manhã? Eu estava recentemente no aeroporto de Brasília, nessas minhas viagens loucas. Na última vez eu passei viajando 17 horas para sair de João Pessoa e chegar a Palmas, no Tocantins. E não sei quantas conexões, no meio de uma das conexões em Brasília, perdi voo, chuva de um lado, coisa, não vou nem contar. Eu sentei para almoçar. Eu digo, eu vou almoçar aqui porque eu não sei, eu ainda ia para Salvador, saindo de Brasília, para de Salvador, eu ainda ia para Salvador, para de Salvador ir para Palmas. Então, eu disse assim, eu vou comer, né? Sou filho de Deus também, né? Tudo bem que não era na hora do almoço, era 10h30, mas eu disse assim, vai demorar tanto para chegar lá, e quando eu chegar lá vai ser na hora do culto, que eu ia pregar lá em Palmas, então vou sentar logo e fazer um almoço reforçado. Pedi um pratão de feijão, 10h30 da manhã, um ovo estralado em cima, também conhecido como bife do Oião, para quem é aqui do interior, uma picanha assim de lado, uma farofinha e um arroz. Sento, pego o celular, porque é ruim você comer sozinho, aí pego o celular e começo e olhando o celular. De repente, do meu lado direito tem uma mesa, chega mais ou menos assim umas 10 a 12 pessoas, um barulho infernal, uma gargalhada, uma conversa, uma coisa, eu doido para ter meu cantinho ali, 10h30, rapaz, pensando que ia comer sozinho, quieto ali, não daria tempo de comer em outro lugar, vou comer logo ali, tal. E aí eu começo a ouvir que eles estavam falando outra língua. Não era o dia de Pentecostes, eu não os vi falando das grandezas de Deus, mas era uma língua que eu não conhecia, mas como tinha um pouco de português e um pouco de francês no meio, e a cor deles era uma cor negra, eu disse assim, é o pessoal do Haiti, que no centro-oeste tem muita gente hoje do Haiti. E aí eles estavam ali do lado direito, aquele jeito deles expansivo, falando, menino, pega esse cardápio, escolhe para lá, tal, e eu estou lá comendo. Até então do lado direito estava os meus confins da terra, e do lado de cá estava vazia a mesa. Eu disse, pelo menos eu me viro mais para cá e vou ter um pouco de sossego, né? Só que aí chegou uma outra turma também dos 12 ou 15 do lado esquerdo, e aí começaram também do jeito deles, bem efusivo. Só que o problema era o seguinte, eles se conheciam. Então, na minha frente e atrás de mim, começou um tráfego assim digno da Avenida Paulista, no final do expediente, da Avenida Epitácio Pessoa, de 6 horas da noite. Porque ia de um lado, ia do outro, com cardápio, um gritava de lá para o outro lado, e aí vai comer tudo que a gente imaginava, porque eles não estavam falando em português, estavam falando em crioulo, e aí, já escolheu o teu, aí o outro falava do lado de cá. Eu disse, rapaz, eu escolhi o lugar errado. Quando, enfim, eles resolveram decidir o que comer, e os pratos começaram a chegar, aí Deus me quebrou. Eu estava tão irritado com aquela zoada, com aquele barulho, com aquele jeito. Havia, sem dúvida alguma, um exagero da parte deles, mas havia um preconceito da minha parte, porque aquilo não era comum, mesmo entre nós brasileiros que somos efusivos, estava além do ponto. E aí eu vi, nas duas mesas, na medida em que os pratos foram chegando, todo mundo baixando a cabeça, agradecendo pela comida. Eu com raiva dos meus irmãos haitianos, vou almoçar com eles a eternidade inteira no céu. Eles vão fazer zoada de um lado e do outro, na minha mesa lá, junto com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. E junto com eles vai ter gente sorumbática e taciturna da Escandinávia, meus irmãos suecos, noruegueses e dinamarqueses. Vai ter gente efusiva da África, vai ter gente calada do Japão,
vai ter gente mais calada ainda de outras regiões, todos crentes, ao redor do banquete do Cordeiro, e ali eu tive a noção exata de como para os judeus foi complicado aceitar gentios na igreja que estava começando. Porque se eu não tinha a tolerância de entender que era o jeito deles, a cultura deles, mas que o essencial, que era reconhecer que aquele pão ali era pão de Deus e que eles queriam agradecer. E quando eu me lembrei que alguns deles saíram do país deles, que é o lugar mais corrupto, mais miserável, mais assolado por catástrofes naturais, por guerras de todo o hemisfério sul, e que eles estavam ali no meu país, que não é só meu país, é país dos meus avós e bisavós portugueses, da minha avó amazonense, descendente de índio, dos meus avós que vieram da Península Ibérica como cristãos novos, os granjeiros, os limas. Aí eu entendi que ali naquele restaurante eu estava tendo o mesmo conflito de coração que os judeus do primeiro século tiveram quando aquele monte de gentio entrou na igreja. Parte do problema era teológico, mas parte do problema não era. Parte do problema tinha a ver com a gente não conseguir aceitar o outro naquilo que não é essencial, que é diferente do nosso, e que a gente precisa lidar com os nossos paradigmas, que a gente às vezes espiritualiza e diz que são de Deus, mas que de Deus não tem nada. São questões de ordem cultural, étnica e de outro tipo, mas não de Deus. Então eu comecei a chegar às minhas aplicações. Precisamos então, irmãos, aprender a lidar com questões que são fundamentais na fé. E no que é fundamental na fé, não podemos abrir mão delas. Mas aquilo que não é fundamental na fé, precisamos flexibilizar. Essa questão aqui era uma questão fundamental. Por isso Pedro não flexibilizou. Por isso Paulo chegou em algum momento a repreender face a face Pedro, quando num determinado momento, quando estavam só judeus, ou melhor, quando os judeus não estavam, ele estava sentado junto com os gentios e comendo com eles. E quando chegou alguns judeus, irmãos dele, ele se afastou dos gentios para dizer que não estava com eles. E Paulo diz assim: você está sendo de ânimo dobre, seu fingido, seu dissimulado. E era apóstolo. Seja coerente. Lembre do tempo de Cornélio, como você foi um homem que Deus usou para os gentios serem alcançados pelo Evangelho. Nesse ponto, Pedro não havia flexibilizado. Lá na frente, no concílio de Jerusalém e em outros episódios, alguns aspectos foram flexibilizados. Quando a gente chegar em Atos capítulo 15, que eu for expor o concílio de Jerusalém, vocês vão ver que as exigências que foram feitas aos gentios foram as exigências mínimas, que eles não deveriam adorar a ídolos, que eles deveriam se manter puros no vínculo do casamento, do monogâmico, e que eles deveriam evitar comer carne com sangue, porque isso era afrontoso aos seus irmãos judeus, visto que na teologia do Antigo Testamento o sangue representava a vida. E enquanto eles pudessem flexibilizar para não serem escândalo para os irmãos, melhor seria. Sabe por quê, irmãos? Porque, como foi pregado recentemente, Deus não nos dá um espírito de covardia, Ele nos dá um espírito de amor e de poder, embora esse texto literalmente não fale sobre isso, mas lembre, Ele também nos dá um espírito de moderação. Moderação é você tentar seguir a paz com todos naquilo que não compromete a verdade absoluta de Deus, mas ser flexível para aquilo que você sabe que é secundário, que é cultural, que é circunstancial. Essa é a primeira aplicação. Segunda, que devemos reconhecer a soberana vontade de Deus em fazer coisas para as quais nós não estamos preparados, que nós não tínhamos previsto, porque ou não tínhamos ainda compreendido qual era o propósito de Deus, e Ele é o soberano condutor da igreja, Ele é sábio e prudente, e portanto quando Ele faz, a gente deveria ser sábio e prudente como Ele, e tentar discernir o que Ele está fazendo, ao invés de nos fechar
por não entendermos o que Ele está fazendo. E nesse ponto, existem situações que eu não sei como nós aqui reagiríamos, mesmo nós dizendo que somos uma igreja de corações amigos e de braços abertos. Por exemplo, se hoje à noite, no culto das 17 ou 19 horas, um daqueles travestis que ganha vida vendendo o corpo ali no Largo da Gamileira, resolvesse, pela graça de Deus, tocado pelo poder de Deus, se arrepender dos seus pecados e buscar a Deus, e chegasse aqui todo montado, se é que você me entende, e sentasse ao seu lado, ou ao lado do seu filho, da sua filha, ou da sua esposa, ou do seu esposo, com roupas minúsculas, que ele mal tenta esticar para não mostrar as suas partes íntimas, com seios de silicone imitando seios femininos, sem saber cantar, sem saber se comportar na igreja. A pergunta que eu faço é: como nós receberíamos uma pessoa assim? Nós diríamos: ó Senhor, tudo bem, vamos montar uma igreja lá para eles, mas não vamos nos misturar. É essa a solução? Como alguns entendem, como alguns pensam, que em determinado lugar você tem que ter pessoas de mais condição financeira e intelectual, deixando ali os pobres para aquela congregaçãozinha que a gente planta na igreja, na periferia, porque os pobres não vão se sentir bem entre os ricos, se é que nós somos ricos, mas para eles certamente somos, porque temos muito mais do que os miseráveis da vida. E aí eu fico me questionando, são eles que não vão se sentir bem conosco, ou nós arranjamos esse estratagema, essa estratégia, porque nós é que não vamos nos sentir bem com um morador de rua, uma pessoa em condição de rua, que está fedendo ao nosso lado, porque não teve condição de tomar um banho, que está cheirando a álcool, que está eventualmente alterado por uma substância psicoativa. Percebam, irmãos, esse negócio de ser crente, da nova aliança que recebe judeus e gentios, não é tão simples assim, não. Nos confronta nos nossos preconceitos, nas nossas caixinhas, daquilo que a gente acha que Deus vai fazer de uma determinada maneira, e Deus pode fazer de uma outra determinada maneira, e nos surpreender, e nós nem sabíamos que Ele ia fazer, e vamos perguntar: Pedro, como é que foi, Pedro, essa história? Você sentou com um gentio e comeu com ele? Então devemos reconhecer essa soberana vontade de Deus em fazer coisas para as quais não estamos preparados. E em último lugar, queridos, uma vez Deus se explicando, entre aspas, usando um Pedro, um pastor Robson, qualquer outro que queira Deus usar para lhe mostrar aquilo que você não está vendo e fazer você acolher aquilo que você está fechado para acolher, o que é que Deus espera? Que você faça como aqueles irmãos. O que é que eles fizeram no final, depois da explicação, depois de tudo que Pedro falou? Eles acolheram, pacificando o coração deles e se alegrando com o que vinha da parte de Deus, mesmo que fosse estranho e inesperado. Porque essa é a atitude do crente: acolher, pacificar o coração e entregar naquilo que Deus está fazendo, porque Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando aquilo me soa estranho, impactante e às vezes até afrontoso, como me soou naquela final de manhã no aeroporto de Brasília, em que eu tive vontade, depois de vê-los orando e reconhecer que eles eram meus irmãos em Cristo, de na verdade chamá-los, puxar a mesa deles para perto e a mesa do outro lado, dizer assim: vamos fazer uma única mesa, mesmo que fosse barulhento, mesmo que fosse confuso, mesmo que fosse aborrecente, mesmo assim. Que Deus então nos abençoe e nos dê a graça de termos essa atitude que o Senhor espera de nós. Hoje à noite nós vamos continuar na sequência no 7º episódio. Esse 6º foi o início da questão judaizante. O 7º episódio que nós vamos estar falando justamente hoje é aquele que
trata da identidade cristã, que é depois do versículo 18, do versículo 19 ao versículo 26, quando pela primeira vez os discípulos do caminho são identificados como cristãos. E a gente vai se surpreender o que é que fez esses homens serem vistos pelos outros como cristãos. E você vai ver que isso tem relação com o sermão de hoje pela manhã, porque uma das coisas claras da formação da identidade, já comecei a pregar o sermão de hoje à noite, é o fato de que a gente se reconhece como uma identidade quando a gente confronta com outras identidades, ou seja, sabendo que nós não somos eles, que nós sabemos quem nós somos. E nós vamos falar sobre isso quando os cristãos descobriram que eram cristãos e foram descobertos pelos outros como cristãos, quando eles perceberam que não eram mais judeus do jeito que os judeus eram até então. Hoje à noite, 17 e 19, é o mesmo sermão, você escolhe um dos dois cultos para dar sequência a esse texto. Senhor nosso Deus, abençoa-nos com a Tua graça e o Teu poder. Aplica, como nós pedimos, o Teu Espírito a questões muito nossas e dá-nos a Tua bênção no restante desse dia, em nome de Jesus. Amém.